Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam muito bem-vindos à sede do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Estamos dando início à sessão solene de ratificação de posse de Sua Excelência, o desembargador Jorge Luiz Souto Maior, para esta Egrégia Corte. A presidência do Tribunal sente-se honrada e agradecida com a presença de todos. Anunciamos neste momento a entrada dos excelentíssimos desembargadores que compõem este tribunal. Para a composição da mesa de honra, anunciamos a entrada de Sua Excelência, o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região e conselheiro do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, desembargador Fernando da Silva Borges. Para se juntarem a Sua Excelência, o presidente desta Egrégia Corte, convidamos as seguintes autoridades. Sua Excelência, a ministra do Tribunal Superior do Trabalho, doutora Delaide Miranda Arantes. Sua Excelência, a Procuradora-Chefe do Ministério Público do Trabalho da 15ª Região, doutora Maria Estela Guimarães de Martim. Sua Excelência, a juíza Patrícia Maeda, presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 15ª Região, neste ato também representando a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho. Sua Excelência, a desembargadora Lígia Cristina de Araújo Bisonhi, diretora do Departamento de Eventos Extraordinários da Associação Paulista de Magistrados, aqui representando o juiz presidente daquela entidade, Dr. Fernando Figueiredo Bartoletti. Recebemos também Sua Excelência o Coronel PM José Ricardo Trevisan Arantes, comandante do Comando de Policiamento do Interior 2, neste ato também representando o comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Recebemos o Dr. Daniel Blinstein, presidente da subseção de Campinas da Ordem dos Advogados do Brasil, que neste ato também representa o presidente da seção paulista da OAB, Dr. Marcos da Costa.
Com muita satisfação, recebemos o presidente da Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas, Dr. Roberto Paraíba Arruda Pinto. E a grata presença do gerente regional do trabalho em Campinas, Dr. Carlos Alberto de Oliveira. Bem, nesse momento convido o desembargador Samuel Hugo Lima, nosso corregedor regional, e a desembargadora Maria Madalena de Oliveira, para conduzirem a este plenário o desembargador Jorge Luiz Souto Maior. Neste momento, pedimos aos presentes que puderem que se postem em pé, convidando todos para cantarmos o hino nacional brasileiro. Nossa
glória no passado, mas serves da justiça clava forte. Verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol na Espanha, gentil, pátria amada, Brasil. O TRT da 15ª Região quer especialmente registrar e agradecer o comparecimento das seguintes personalidades, cujas presenças engrandecem sobremaneira esta cerimônia. Excelentíssima Senhora Eliana Felipe Toledo, desembargadora e única mulher presidente deste tribunal no biênio 2002-2004. Excelentíssimo Senhor Grijalbo Fernandes Coutinho, desembargador do TRT da 10ª Região, Brasília. Excelentíssimo Senhor Márcio Túlio Viana, desembargador aposentado do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, Minas Gerais. Excelentíssima Senhora Elenei Melo, juíza diretora da Amatra 8, Pará. Excelentíssima Senhora Valdete Souto Severo, juíza do trabalho do TRT da 4ª Região, Rio Grande do Sul. Excelentíssima Senhora Laura Benda, presidente da Associação dos Juízes para a Democracia. Excelentíssima Senhora Marcela Monteiro Dória, diretora de Assuntos Jurídicos, neste ato representando o Excelentíssimo Senhor Ângelo Fabiano Farias da Costa, presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. O senhor Antônio Carlos Artioli, secretário sindical do PCdoB de Campinas, neste ato representando o deputado estadual, Dr. Gustavo Peta. O excelentíssimo senhor Wilson Cardoso Júnior, major subcomandante do 35º Batalhão de Polícia Militar. Dr. José Carlos Fernandes da Silva, delegado de polícia titular da 1ª Delegacia de Investigações Gerais de Campinas. O tenente Botelho, representando o tenente-coronel Ricardo Tufanelli, comandante do 4º Batalhão de Polícia Rodoviária. Sr. Newton Correia, diretor de Relações Institucionais da Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas. Dr. Renato Castro Soares de Barros, presidente da subseção de São Carlos da UAB. Dr. Lívio Enesco, presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo. Doutora Daniela Marque Magalhães, vice-presidente da subseção de Jundiaí da UAB. Dr. Álvaro Klein, vice-presidente da Associação Gaúcha dos Advogados Trabalhistas. Dr. Luiz Carlos Moro, neste ato representando a Associação Luso-Brasileira de Juristas do Trabalho, como presidente da Delegação Brasileira e vice-presidente binacional e Associação Americana de Juristas, órgão consultivo da Organização das Nações Unidas. Agradecemos ainda a presença do Dr. Marcos Luiz Oliveira de Souza, neste ato representando o presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros, a presidente, doutora Rita de Cássia Santana Cortes. Agradecemos o prestígio da presença do excelentíssimo senhor Francisco Vicente Rossi, diretor da Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, neste ato representando o magnífico reitor daquela instituição, professor Germano Rigassi Júnior. Dr. Marcondes Oliveira, representando neste ato a Associação dos Advogados Trabalhistas de Pernambuco. A doutora Vera Navarro, docente da Universidade de São Paulo e diretora científica da Associação Brasileira de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Obrigado pela presença das doutoras Karine Novar Salomão e Lenilda de Assis Gianari, membros do Departamento Jurídico representando a Associação dos Professores da PUC São Paulo. Também o professor Dr. Ednilson José Arendite, presidente da Associação dos Professores da PUC Campinas. Senhor Erazê Suti, presidente da Comissão de Direito do Trabalho da UAB de Jundiaí. Senhora Marilda de Ângelo, representando o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Jundiaí. Agradecemos a presença do senhor José Aristéia Pereira, presidente do Sindicato Servidores Públicos Federais da Justiça do Trabalho da 15ª Região. Também o senhor Luiz Fernando Amaral Binda, gerente jurídico do Sindicato Rural de Campinas, neste ato representando a presidência da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo. Obrigado pela presença do Dr. Paulo Malerba, representando os sindicatos bancários de Jundiaí. Senhor Jair dos Santos, diretor dos Sindicatos Metalúrgicos de Campinas e Região. Senhor Francisco Aparecido da Silva, secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores da Construção e Mobiliário de Campinas. Também pela presença do senhor Antônio Ferreira de Barros, doutor Antônio Macapá, secretário-geral do Sindicato Metalúrgicos de São José dos Campos. Os senhores Cláudia Vilapiano Teodoro de Souza, Fabiano dos Santos e Maria Irês Graciano Lacerda, coordenadores do Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal do Estado de São Paulo.
A grata presença dos representantes dos sindicatos metroviários de São Paulo, Sr. Antônio Takahashi, Sr. Raimundo Cordeiro, Sra. Eliana Ferreira e Sr. Paulo Pazin. E o Sr. Valdemir Soares Júnior, que aqui nos prestigia representando a Central Sindical e Popular com Lutas. O TRT da 15ª Região recebeu também inúmeras mensagens de congratulações por este evento, prestando saudações ao nosso homenageado, que, sensibilizado, agradece as manifestações. Queremos expressar também nossa gratidão pelo prestígio da presença dos excelentíssimos juízes de primeira instância da Justiça do Trabalho, procuradores, promotores, o maciço e gratificante comparecimento dos representantes sindicais, familiares e dos ilustres convidados. O cerimonial apresenta suas desculpas, caso alguma autoridade presente, por falha nossa, tenha deixado de ser nominada, rogando para que sinta-se especialmente acolhido neste evento. Neste momento, solicitamos ao desembargador Jorge Luiz Souto Maior que, em pé, em voz alta, renove o seu compromisso. Prometo desempenhar com retidão as atribuições do cargo, cumprindo a Constituição e as leis. Faremos agora a leitura da ata de ratificação de posse. Às 17 horas do dia 17 de setembro de 2018, na sede do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, a Rua Barão de Jaguara, 901, terceiro andar, nesta cidade de Campinas, Estado de São Paulo, perante o excelentíssimo senhor Fernando da Silva Borges, desembargador do Trabalho e presidente deste tribunal, ocorreu a ratificação da posse do senhor Jorge Luiz Souto Maior, desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, a qual deu-se efetivamente em 16 de agosto do corrente ano. O desembargador renovou neste ato o compromisso de desempenhar com retidão as atribuições do cargo, cumprindo a Constituição e as leis. E, para constar, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelo excelentíssimo desembargador presidente e pelo desembargador empossado. E após a assinatura do termo, Sua Excelência o Presidente do Tribunal também outorgará, ou empossando, o grande colar do mérito judiciário da 15ª Região, símbolo da ascensão à segunda instância desta Justiça do Trabalho. Neste momento, ouviremos a representante das associações nacional e regional dos magistrados da Justiça do Trabalho, excelentíssima juíza Patrícia Maeda.
Senhor presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, desembargador Fernando da Silva Borges. Em nome de quem cumprimento a todas as autoridades que compõem a mesa alta e a todos e todas que fazem parte desta instituição. Desembargadoras, desembargadores, juízas, juízes, servidoras e servidores. Boa tarde também a todos os convidados do nosso Empossando. Senhoras e senhores, como presidenta da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 15ª Região e representando ainda a ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, tenho a honra de cumprimentar o associado Jorge Luiz Souto Maior por sua posse no cargo de desembargador do trabalho em razão de promoção pelo critério de antiguidade. Jorge Luiz Souto Maior é diretor de convênios e parcerias da SMAT 15. É graduado em Direito pela Faculdade de Direito Sul de Minas. Especialista, mestre, doutor e livre-docente em Direito do Trabalho pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Realizou pesquisa em nível de pós-doutorado junto à Universidade de Paris II, Panthéon-Assas, sob a orientação do professor Jean-Claude Javalier. É professor associado da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo desde 2002. Chefe do Departamento de Direito do Trabalho e da Seguridade Social nos biênios 2015, 2016, 2017 e 2018. Coordenador do curso de especialização em Direito do Trabalho da Universidade de São Paulo e do grupo de pesquisa Trabalho e Capital, GPTC. Ingressou na magistratura em 1993, pelo 3º concurso do TRT-15. Foi juiz titular da 3ª Vara do Trabalho de Jundiaí, onde foi diretor do Fórum Trabalhista entre 2001 e 2018. Recebeu a Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho, no grau oficial, outorgada pelo TST em 2004. Apesar deste currículo, o fato de ser promovido pelo critério de antiguidade pode ser interpretado como demérito. Ledo engano. A antiguidade é uma das poucas prerrogativas que remanescem à magistratura. Como uma garantia para a independência judicial, ela ainda é inexorável, felizmente. Senhor desembargador recém-empossado, a amizade de quase uma década me permite, espero, chamá-lo apenas de Jorge. Jorge, todos nós gostaríamos que esta formalidade tivesse ocorrido antes, sobretudo para que Dona Maria Marta Souto Maior pudesse orgulhosamente ter presenciado sua tão esperada e merecida promoção. Não te entristeças por isso, meu caro. Ela teve muitos motivos para se orgulhar de ti, assim como toda a sua família e seus amigos. Aliás, um desses amigos registrou logo após a notícia da tua nomeação. Jorge não é só íntegro, é a integralidade da integridade. Jorge não é só probo, é a prova viva e renovada da probidade. Não é só culto, é a cultura inquieta que não se jacta, não se conforma com o que acumula e forma-se pelo cúmulo da permanente mudança de si. É o questionamento que se impõe, a autocrítica que depura, é a pessoa que o tempo e sua noção de circunstância depura. Jorge é um idealista. Mas o que é ser um idealista nos dias de hoje? Defender o direito do trabalho como instrumento de justiça social é ser um idealista? Não renunciar à independência judicial e à liberdade de expressão é ser idealista? Às vezes parece que sim, infelizmente. Que sociedade formaríamos se os princípios fundamentais do nosso Estado democrático de direito, tais como a dignidade da pessoa humana, o valor social do trabalho, o poder popular, a tripartição dos poderes, independentes e harmônicos entre si, e a redução das desigualdades sociais, fossem efetivamente centrais e fundantes da nossa sociabilidade?
Afirmar que seria uma melhor ou pior sociedade carregaria, talvez, um grau de valoração subjetiva. Mas, sem dúvidas, teríamos uma sociedade diferente. E é pelo direito de sonhar e de trabalhar por uma sociedade diferente que pode ser considerado o idealista, Jorge. E, nesse ponto, eu te peço, continue assim. Sua posse hoje inspira a muitos que se enxergam como idealistas. Que nesta nova fase de sua vida profissional, que esta nova fase seja apenas uma continuidade de uma carreira marcada por sua coragem e retidão, e, sobretudo, pela paixão do direito, pelo direito do trabalho, sua história e sua potencialidade. Para finalizar, invoco um pouco de Bertolt Brecht. Os que lutam. Há aqueles que lutam um dia e por isso são bons. Há aqueles que lutam muitos dias e por isso são muito, muito bons. Há aqueles que lutam anos e são melhores ainda. Porém, há aqueles que lutam a vida toda, esses são os imprescindíveis. Para muitos, Jorge, você é imprescindível. Siga em frente, há muitos a seu lado. Parabéns. Queremos ainda registrar e agradecer a honrosa presença de Sua Excelência, o presidente do TRT da 2ª Região, São Paulo, e do Colégio de Presidentes e Corregedores da Justiça do Trabalho, desembargador Wilson Fernandes. Ouviremos neste momento as palavras do excelentíssimo desembargador Lorival Ferreira dos Santos, que fará uma saudação ao novo desembargador empossado em nome dos demais integrantes desta egrégia corte. Boa noite a todos. Excelentíssimo senhor Dr. Fernando da Silva Borges, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, na pessoa de quem saúdo todos os integrantes da mesa alta. Cumprimento os caros colegas desembargadores, os senhores magistrados de primeiro grau, os membros do Ministério Público, senhores advogados, senhores servidores, senhores dirigentes sindicais, senhoras e senhores. Saúdo especialmente a senhora Giovana, a Camila, o João Pedro, esposa, filhos e familiares do homenageado. No ano em que a nossa Constituição Federal completa 30 anos de sua promulgação, diga-se de passagem, destacando, dentre outros, o princípio da dignidade humana, os valores social do trabalho e da livre iniciativa, bem como os direitos fundamentais, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região se reúne extraordinariamente, em sessão solene, com tantos convidados ilustres para homenagear o seu mais novo integrante. O momento é de celebração. Portanto, não vamos falar do momento difícil porque passa o nosso país, em que vivencia, por parte de alguns, a prática da corrupção, da falta de ética, o desemprego de mais de 13 milhões de habitantes. Temos esperança. Enfim, somos otimistas. É sempre um privilégio poder falar em nome deste tribunal a tão ilustres convidados, não apenas para saudar, mas, sobretudo, para transmitir as boas-vindas ao mais novo integrante desta corte, o Dr. Jorge Luiz Souto Maior. Integramos com muito orgulho o nosso tribunal,
o qual tem devotado muito respeito aos trabalhadores, empresários, servidores, advogados e a todos que procuram esta justiça. É oportuno destacar a harmonia que preside o relacionamento entre os desembargadores integrantes desta Corte. Fato este que não pode ser confundido com a ausência de calorosos debates na apreciação de respeitosas controvérsias em questões envolvendo os interesses dos jurisdicionados. Vivemos e praticamos nesse tribunal a dialética própria da democracia, do compartilhamento de ideias com vista a uma prestação jurisdicional efetiva. No princípio, disse-lhes que o momento é de celebração. É verdade, o nosso tribunal passa a ter o privilégio de, a partir de agora, contar com o brilhante Dr. Jorge Luiz Souto Maior. O homenageado, Dr. Jorge, é homem de convicções profundas, que está acostumado à dialética tanto na academia quanto na magistratura, notadamente depois de 25 anos de carreira. 25 anos, senhoras e senhores, de profundo convívio com o sistema de justiça, convívio com o direito, mais de 2 décadas de devoção à magistratura, ao exercício daquela sensível atividade de julgar o próximo, com a dimensão da importância que representa no Estado democrático de direito a pacificação social. Diante de seu extenso currículo, em face da exiguidade de tempo, necessário se faz um brevíssimo resumo de suas atividades acadêmicas e profissionais envolvendo a magistratura. Casado com a senhora Giovana Maria Magalhães Souto Maior. Desta união nasceram 2 filhos, Camila e João Pedro. Formação, ensino superior pela Faculdade de Direito do Sul de Minas, Pouso Alegre. Na área acadêmica, desenvolvida de forma complementar e interligada com a magistratura. Sua atuação também foi intensa. Especialização em Direito do Trabalho pela Faculdade de Direito do Sul de Minas, sob a orientação do professor Dr. Márcio Túlio Viana. Especialização em Direito do Trabalho pela Universidade de São Paulo. Mestrado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, em 1995. Doutorado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Livre docência em Direito do Trabalho pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, em 1999. Pesquisa em nível de pós-doutorado, realizada na França, sob orientação do professor Jean-Claude Javalier, em 2001. Atividade profissional. Ingressou por concurso público na magistratura trabalhista em 1993. Tendo sido aprovado nos concursos da 3ª e da 15ª região. Foi promovido a juiz titular em 1994. Atuou como juiz titular nas varas 2ª de Marília, 2ª de Araraquara, Itu e 3ª de Jundiaí, onde permaneceu de 1998 a 2018, acumulando o cargo de juiz-diretor do Fórum desde 2001. Em Jundiaí, nestes 20 anos, teve atuação intensa, vez que se trata de uma das localidades de maior movimento processual do país. Considerando uma média de 2.300 processos por ano, acabou sendo responsável, junto com juízes auxiliares e servidores, por nada menos que 46 mil processos. O resultado foi que, mesmo já estando na magistratura há 24 anos, mantinha, em maio de 2017, uma alta produtividade, conforme se pode observar através das informações da Corregedoria. Ao longo dos 25 anos, cumpriu regularmente suas obrigações profissionais, além de atuar de forma respeitosa às partes, testemunhas, servidores e advogados.
nunca foi alvo de representações ou processos administrativos envolvendo produtividade ou forma de atuação. Respeitando, se fez respeitar, cumpriu o seu dever e angariou amizades. Tanto que, ao se despedir de Jundiaí, no começo deste ano, foi homenageado pela OAB local em um evento que contou com grande participação de advogados, de trabalhadores e de empregadores, e também de servidores. Foi juiz convocado deste tribunal. Ingressou por concurso público na função de professor assistente da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, em 2002. Exerce desde 2015 a função de chefe de departamento do Direito do Trabalho e da Seguridade Social. Coordena desde 2003 o curso de especialização em Direito do Trabalho na Faculdade de Direito da USP. Desde 2013, coordena o grupo de pesquisa Trabalho e Capital, pelo qual já passaram mais de 200 participantes. Participa desde 2015 na qualidade de fundação da Rede Nacional de Pesquisas e Estudos de Direito do Trabalho e Seguridade Social. O professor Jorge Luiz Souto Maior integrou inúmeras bancas de concursos públicos para a magistratura, além de participar das orientações aos alunos do curso de mestrado e doutorado, integrando, inclusive, as respectivas bancas examinadoras. Destacamos a contribuição científica que o homenageado traz aos operadores do direito, ao meio acadêmico, com várias obras, artigos, palestras, seminários e conferências. Publicou 10 livros. Participou de 50 obras coletivas. Publicou cerca de 200 artigos em revistas e sites jurídicos. Organizou 7 obras coletivas. Homenagens. Em 2004, foi agraciado com a comenda da Ordem do Mérito do Judiciário do Tribunal Superior do Trabalho, no grau de oficial. Em 2013, foi agraciado com a Ordem do Mérito Justiça e Labor, no grau de oficial, outorgada pelo TRT da 8ª Região. Foi professor homenageado das turmas 181, 182, 183 da Faculdade de Direito da USP 2012, 2013 e 2014. Enfim, senhoras e senhores, como podemos observar, nosso homenageado vem, ao longo dos anos, trazendo aos operadores do direito e à sociedade a sua contribuição científica no campo social, sobretudo ao mundo do trabalho. Ele reúne todos os predicados para enfrentar novos desafios e desenvolver tranquilamente a sua missão de bem julgar, pois acumulou experiência extraordinária durante estes 25 anos no primeiro grau. Vossa Excelência chega a este tribunal em um momento crucial decorrente do número de recursos, ações distribuídas a cada um de seus membros. A experiência de vida tem nos ensinado que não devemos nos arvorar em senhores da verdade. O homem é mais sábio que o direito, pois se compreendermos que o mais simples dos batutos carrega consigo senso de justiça bem mais apurado do que muitos mestres e doutores, já estaremos caminhando em busca da verdade. Creio que a inquietude humana que nos leva sempre a querer mais, a avançar, a aprimorar, a aperfeiçoar-se, é apenas parte de uma evolução maior. Quero dizer que pouco importa aprimorarmos a técnica, se não aprimorarmos a alma, o coração. O direito todos nós sabemos. Temos a capacidade de espectar de perto o conflito humano. Mas como podemos ser espectadores do conflito humano se não envolvermos pé pronto para ouvir, sentir e respeitar o próximo? Com certeza, caro desembargador Jorge, o seu conhecimento científico, aliado à sensibilidade com que trata das questões relacionadas
ao sistema de justiça, irá contribuir para pluralizar o debate no âmbito desse tribunal sobre questões envolvendo a aplicação do direito e os desafios da justiça do trabalho. Aqui vale rememorar a beleza do colegiado. O ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, não raro ressalta que a beleza do colegiado está justamente na diversidade de enfoques. Colegialidade pressupõe pluralidade de pontos de vistas. Tolerância com o outro, temos certeza que muito aprenderemos com Vossa Excelência. Na atual quadra do egoísmo que permeia as relações humanas, a intolerância é a regra. Tempos ruins vivemos em que a tolerância não é considerada virtude, senão fraqueza. A tolerância é uma virtude necessária. Tolerar é admitir, permitir ou suportar outras maneiras de pensar, de crer e de agir diferentes da nossa. Certamente a experiência prática e teoria do amigo Jorge, forjada após décadas de intercâmbio entre pesquisas e jurisdição, contribuirá para abrilhantar o nosso tribunal. Exceto que cada um de nós temos nossas pré-compreensões, uma forma plurima de ver e compreender a vida. Somos todos produtos do meio em que vivemos. Fato é que há valores que são universais. O amor, o respeito, a humildade, a tolerância, a sensibilidade, a honestidade e a justiça. Cito apenas alguns, porque os valores do bem são infinitos. Não temos tempo, pelo menos hoje, para arrolarmos todos, mas temos uma vida inteira para refletirmos sobre tantos outros. Hoje, basta sentirmos um pouco citados. E para finalizar, queremos lembrar as palavras do filósofo e socialista francês, Jean Jaurès. Ter coragem é dominar os próprios erros, sofrer por causa deles, sem se deixar abater e continuar o caminho. Ter coragem é amar a vida, encarar a morte com olhar tranquilo, é dirigir-se para o ideal compreendendo a realidade, é agir, entregar-se às grandes causas, sem saber a recompensa que o universo inteiro reserva para este esforço. Ter coragem é procurar a verdade e dizê-la, e não deixar que a alma, os lábios e as mãos façam ecos e aplausos imbecis e a clamores fanáticos. Senhoras e senhores, em nome dos meus pares, quero dizer do prazer em receber nesta casa o caro colega e amigo Jorge Luiz Souto Maior, com orgulho, júbilo e esperança, na certeza de que Vossa Excelência, com seu conhecimento científico, muito contribuirá nesta Corte de Justiça. Seja bem-vindo e muito feliz neste tribunal. Obrigado. Queremos ainda registrar a presença do presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, senhor Adilson Araújo, como também dos senhores Valdegiso Galvão Albuquerque, Zelma Fernandes Marinho e Alexandre Parion, diretores do Sindicato dos Trabalhadores da Universidade de São Paulo, aqui representando os funcionários e estudantes da Faculdade de Direito da USP e servidores daquela universidade. Neste momento, ouviremos Sua Excelência, o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, Dr. Jorge Luiz Souto Maior. Bom, gente,
realmente... Bom, vamos lá, né? Boa noite, né? Todas e todos, eu cumprimento todas as pessoas que estão aqui representando tantas e relevantes instituições brasileiras, cuja presença muito me honra, na pessoa do Dr. Fernando da Silva Borges, digníssimo presidente do nosso tribunal. Cumprimento as ministras e ministros do Tribunal Superior do Trabalho, na pessoa da ministra Adelaide Miranda Arantes. Os desembargadores e desembargadoras deste tribunal, com os quais terei a honra de partilhar a tarefa de julgar, nas pessoas de Maria Madalena de Oliveira e Samuel Hugo Lima. Servidores e servidoras da 15ª Região, com carinho muito especial a todos que atuaram comigo na 3ª Vara do Trabalho de Jundiaí, os que hoje partilham comigo o trabalho no gabinete, e nas pessoas de Olívia Soprani Turcato, Sandra Cristina Dias e Oswaldo Ribeiro Franco Neto. Os trabalhadores e as trabalhadoras terceirizadas deste tribunal, nas pessoas de Cleide Gouveia, Cleonice Rodrigues Figueiredo e Cleodete Maria Antoniali. Os colegas magistrados e magistradas do trabalho, na pessoa de Patrícia Maeda. Os procuradores e procuradoras do trabalho, grandes parceiros, na pessoa de Maria Estela Guimarães de Martim. Os auditores e auditoras fiscais do trabalho, na pessoa de Carlos Alberto de Oliveira. Os sindicalistas e as sindicalistas, cuja presença muito me honra aqui neste ato, nas pessoas de Valdegiso Galvão Albuquerque, Zelma Fernandes Marinho e Alexandre Pariol. As advogadas e os advogados, nas pessoas de Daniela Marque Magalhães e Luiz Carlos Mouro. Os professores e as professoras, na pessoa de Maria Rosário Barbato, Celso Fernandes Campilongo e Gustavo Seferian Scheffer Machado. Os jovens pesquisadores e as jovens pesquisadoras do Brasil, nas pessoas de Tainan Góes, Paulo de Carvalho Yamamoto e Regina Estela. Os familiares e amigos, nas pessoas de Fátima Regina Souto-Maior Miranda, Marcelo Fontoura Souto-Maior, Rogério Fagundes Veiga, Wagner Cobra Borges, Edson Nunes, Raul Cobra Borges. Os trabalhadores e as trabalhadoras em geral, na pessoa de Alessandra Rodrigues. Mas, por favor, sintam-se todos e todas, sem exceção, cumprimentados e abraçados. É muito importante para mim, e de certo modo significativo para o direito do trabalho e para a justiça do trabalho, precisamente, por conta do momento vivido, a presença de todos vocês neste evento. Eu estou pessoalmente muito feliz, né, com este momento. Inicio a minha fala deixando claro que estou extremamente feliz com tudo isso. A promoção, a forma generosa e amigável pela qual estou sendo recebido aqui no tribunal, e também com este evento maravilhoso, com a presença de tantas pessoas queridas. Confesso que sonhei acordado milhares de vezes com este momento. Afinal, a antiguidade chega, pelo bem ou pelo mal. E todas as vezes ficava imaginando o que dizer. Imaginei muitas falas, colhi frases de efeito, até que me veio à mente a conclusão inevitável e de que eu deveria ser, ou deveria dizer, simplesmente o óbvio. Não me fazer passar pelo que não sou e falar de modo específico, desse momento, de todos nós, das nossas vidas. Nesse aspecto, embora seja óbvio, é preciso reafirmar que essa não é uma conquista pessoal, individual. Isso não é retórica, pois vejo aqui, de forma explícita, representados
todos os momentos da minha vida, em que as pessoas, muitas que aqui estão, foram tentando me transmitir valores e ensinamentos, moldando e constituindo a minha condição humana. Vejo aqui o meu pai. Luiz Alberto Souto Maior, com quem aprendi a duvidar de tudo, sobretudo de si mesmo. Vejo a minha mãe, Maria Marta Henrique Souto Maior, com quem aprendi a ter amor próprio, com a característica essencial de que este amor só tem sentido quando refletido nos outros, pois sem as demais pessoas não somos nada. Aliás, mãe querida, esta festa é sua. Grande beijo. Vejo meu avô, Carlos de Araújo Souto Maior, e minha avó, Maria Gertrudes Souto Maior, que expressavam no seu mais amplo sentido o valor da dedicação. Vejo minha madrinha, tia Eunice Souto Maior de Omena, o meu padrinho, Otávio Tiburcio Henriques, com quem aprendi o significado da palavra cuidado. Vejo minhas irmãs, Fátima, Cristina e Virgínia, com quem aprendi como se deve ser forte. Vejo vários familiares, tios, tias, primos, primas, sobrinhos, sobrinhas e cunhados. E são só cunhados mesmo, não há cunhadas, porque eu tenho 3 irmãs e Giovana tem 4 irmãos, com os quais aprendi a generosidade. Vejo amigos e amigas da minha infância em Belo Horizonte, quando jogávamos bola na calçada, e também da juventude em Pouso Alegre, quando ainda se fazia footing na praça, e se colocava a amizade antes de tudo. Ou numa fase um pouco mais dura, quando tentávamos alavancar o sonho de sermos jogadores de futebol, atuando no glorioso Pouso Alegre Futebol Clube. Aliás, está a camisa do glorioso Pouso Alegre Futebol Clube. E tem jogo dos velhos domingo, né, Edão? Tô lá. Enfim. Aprendi com vocês a compreender o valor da confiança e como exercê-la. Foi nessa mesma época e local, Pouso Alegre, 1984, que conheci a Giovana, com quem desde 1992 divido a vida. Na verdade, nós nos multiplicamos e compreendemos o real sentido da nossa existência com a chegada de do João Pedro e da Camila. Giovana tenta me ensinar cotidianamente como é seguir em frente. O João, como planejar tudo. E a Camila, como não se deslumbrar com nada. Giovana, João Pedro e Camila, vocês são tudo para mim. Amo vocês mais que tudo. Foi em Pouso Alegre, também, onde me formei na prestigiosa Faculdade de Direito do Sul de Minas, e tive a honra de ser aluno de Luiz Otávio Linhares Renault, Marçal Etienne Arregui e Márcio Túlio Viana, que me conduziram ao mundo enigmático e fascinante do direito, e em especial do direito do trabalho. Obrigado, mestres. Obrigado, Márcio Túlio Viana, por estar aqui hoje. Pessoa que me mostrou o caminho e eu tive sabedoria de seguir. Fui para São Paulo em 1989. Prosseguindo no estudo sobre o direito do trabalho, ingressei no concurso da magistratura trabalhista em 93 e, mais tarde, em 2002, também para o concurso público, na função de professor da Faculdade de Direito. E desde 1989 me deparei com uma gama enorme de novos mestres, novos amigos, novas amigas, companheiros, companheiras, colegas,
aos quais se somaram a história da constituição do meu ser. E os vejo todos eles aqui hoje. Novos parceiros do futebol, da pizza, os colegas de trabalho e parceiros, juízas, desembargadores, desembargadoras, procuradores, procuradoras do trabalho, advogados, advogadas, trabalhistas, professores e professoras, servidores e servidoras, enfim, da Universidade de São Paulo, trabalhadores e trabalhadoras terceirizados, todas as pessoas que foram me ajudando, me acolhendo, me empurrando e que estão aqui presentes hoje. E na verdade, eu estou falando de vocês para falar de mim, né? Porque eu não sou nada se não fosse todos vocês. O curioso dessa história é que essa nossa geração, nascida lá na década de 60, a gente quer saber a minha idade, talvez aí tenha uma pista, né? E que até ficou conhecida como Geração Coca-Cola, vez que foi formada sem maiores preocupações políticas, essa geração desenvolveu um modo muito peculiar de ser, dependente de interrelações pessoais, de círculos de amizade, de apoios, de incentivos recíprocos. Isso permitiu o exercício do sentimento mais importante, ou dos sentimentos mais importantes de uma vida social, que são a solidariedade, a confiança, a tolerância e a alteridade. São esses valores, aliás, que fazem com que tantas pessoas se sintam verdadeiramente felizes com este momento, que também diz respeito a todas elas. Essa energia canalizada em direção de um novo pacto de solidariedade social eclodiu na década de 80 e foi se consolidar na Constituição da República, em 5 de outubro de 1988. Ocorre que, coincidentemente, 1989 também foi o ano em que o neoliberalismo avança pelo mundo e chega sem freios no Brasil, colocando sob intenso ataque não só esses valores humanos, como todo o projeto social e econômico que fora constitucionalmente consagrado. Na Constituição de 88, não por acaso, se estabeleceu limites ao poder econômico para que fossem atendidos os ditames da justiça social, a função social da propriedade, a preservação da dignidade humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, vislumbrando a prevalência dos direitos humanos e a melhoria da condição social dos trabalhadores. Mas é claro que só mesmo nas mentes de pessoas tão desavisadas como éramos, é que se podia imaginar que bastariam esses laços de amizade e essa empolgação democrática e humanista para consagrar um Estado social no Brasil. Na empolgação, desconsideramos que ainda carregávamos na base social, política, econômica da nossa história uma realidade forjada durante 400 anos de convívio com a escravidão, e que também, posteriormente, foi marcada pela incompletude dos direitos sociais, seguida de um longo período de desmonte desses mesmos direitos. A Constituição de 1988 refletiu um anseio de milhões de pessoas, mas que não estava completamente assumida por todos, sobretudo no que se refere às suas expressões referentes à melhoria da condição social dos trabalhadores e também a construir uma sociedade livre, justa, solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalidade e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Lembre-se que o ano de 1988 foi marcado por forte repressão dos movimentos sociais, com mais de 50 pessoas ligadas às causas trabalhistas assassinadas. E a mera declaração formal dos preceitos fixados na Constituição, por si, não alterou o rumo das coisas, tanto que, em dezembro de 1988, o líder sindical e ecologista Chico Mendes foi assassinado. Além disso, no dia 9 de novembro de 1988, uma greve em Volta Redonda foi fortemente reprimida, como se deu, anos depois, em 1995, na greve dos petroleiros. O fato é que, de 1989 em diante, o que se viu foi uma recorrente tentativa de destruição da Constituição,
mas que, por outro lado, foi rivalizada por uma intensa luta jurídica que procurava fazer valer em concreto os preceitos sociais fixados na Constituição da República. Tem sido marcante a atuação nesse sentido do Ministério Público do Trabalho, da Justiça do Trabalho, do Ministério do Trabalho, da Advocacia Trabalhista, e não por acaso, portanto, que essas mesmas instituições e as pessoas que a integram têm sido alvo de tantos ataques midiáticos, o que ocorreu de forma mais intensa desde 2016, mas que se deu igualmente na década de 90 e nos anos de 2008 e 2009. E quando a gente reflete sobre qual seria a razão desses ataques, a resposta é um tanto quanto reveladora, entristecedora. É a constatação de que o problema se deu porque essas instituições, que tiveram suas estruturas reforçadas paradoxalmente a partir da década de 90, procuraram cumprir a sua função de efetivar os preceitos jurídicos constitucionais trabalhistas. Lembre-se que, no caso da realidade brasileira, a fiscalização do trabalho no meio rural, por exemplo, somente passou a ser prevista formalmente em 1994, com a edição da Instrução Normativa número 24, quando se iniciou, em 1995, com a criação do Grupo Especial de Fiscalização Móvel do Ministério do Trabalho, o combate ao trabalho escravo no Brasil. Isso só se fez porque, em 1993, a OIT divulgou um relatório que trazia dados relativos a 8.986 denúncias de trabalho escravo no Brasil. Mas a presença fiscalizatória, e essa presença fiscalizatória do Estado, do trabalho rural, sequer foi muito bem recebida nas estruturas arcaicas do poder. Tanto que, em 28 de janeiro de 2004, ocorreu o assassinato de 3 auditores fiscais e de um motorista, servidor do Ministério do Trabalho, em Unai, Minas Gerais. E não por acaso esta data, 28 de janeiro, passou a ser o Dia Nacional do Combate ao Trabalho Escravo. De todo modo, muitos têm sido os profissionais abnegados no exercício de seu mistério neste sentido, que seria impossível fazer menção a todos eles nesse instante, como seriam também graves as omissões. Ainda assim, não posso deixar de citar 2 nomes que estão aqui presentes entre nós hoje. O desembargador da 10ª Região, Grijalbo Fernandes Coutinho, e a juíza do Trabalho da 4ª Região, Valdete Souto Severo. Que nos inspiram, nos dão força e que não nos deixam desistir. Quando motivado pelas reflexões que esse momento me traz, passo em revista o que foi a minha vida na Justiça do Trabalho desde 93, até consigo entender bem todo esse processo histórico. Outro dia, conversava com a Giovana a respeito. De fato, estávamos comemorando a promoção. Mas a frase que sobreveio foi: não precisava ter sido tão sofrido. Foram certamente, como estou destacando, muitos momentos felizes, de formação de vínculos sólidos e sadios de amizade. As audiências na 3ª Vara de Jundiaí, onde atuei durante 20 anos, eram, na maioria das vezes, agradáveis, como era agradável o convívio na secretaria da vara ou fora dali, com servidores e servidoras. Momentos até engraçados, não faltam que pudessem ser contados. Mas o que ficou mais marcado foi a sensação de se ter implementado uma luta diária para conseguir fazer valer em concreto a ordem jurídica trabalhista, como se isso fosse quase um ato ilícito. Quantas não foram as vezes em que recusei homologar um acordo, porque o valor representado não era suficiente sequer para pagar as verbas rescisórias incontroversas, o que representava, portanto, renúncia a direito de ordem pública, dada a repercussão também econômica que essa renúncia poderia provocar, e as partes se voltavam contra mim como se eu estivesse cometendo um ato ilícito.
ou quando recusava aceitar uma discriminação em acordo de parcelas unicamente com natureza indenizatória, visto que isto representava um atentado ao projeto do custeio da Seguridade Social, e os olhares se voltavam contra mim como se eu estivesse agindo de forma errada. Vários momentos reforçam essa sensação, como, por exemplo, a situação vivida em meados dos anos 2000, quando, por diversos motivos, a Secretaria da Terceira Vara do Trabalho onde eu atuava ficou reduzida a 4 servidores apenas, um total de 12 ideais. Tivemos que nos desdobrar para não deixar o barco afundar. Para auxiliar servidores, eu fazia audiências, atendia balcão, despachava os processos à mão, enfim, e todos ali trabalhando dias após dias, sem nenhum tipo de previsão e sem nenhum tipo de reclamação, inclusive. E um dia me vi diante de 2.000 processos, espalhados no chão, físicos. Sentei em uma das pilhas e chorei. E, ao mesmo tempo, pegava os processos e dava andamento do jeito que fosse possível. Vários foram os mutirões, os servidores, os juízes e juízas que por lá passaram, Alzeni, Zé Antônio, Kathleen, nosso querido saudoso Sancler. Todos fizeram um trabalho abnegado para levar adiante um projeto. Qual projeto? O projeto de aplicar o direito do trabalho. Durante um semestre inteiro, fomos conduzidos a realizar, eu pessoalmente, a realizar audiências de segunda a sexta, de manhã e de tarde. E me recordo o quanto o envolvimento da vara, dos servidores da vara, era profundo, de um dia que cheguei para trabalhar e estavam todos felizes, comemorando mesmo. Comemorando o fato de que o ministro do STJ havia revogado uma decisão que impedia que nós pudéssemos liberar dinheiro penhorado aos reclamantes. E a vara, todo mundo estava comemorando esta possibilidade. O interessante ou trágico, como eu disse, de tudo isso, é que essas dificuldades eram dificuldades estabelecidas para uma instituição cuja função é aplicar direitos mínimos, direitos para uma cidadania mínima. E por que expressar tudo isso nesse instante? Para deixar bem claro que essa pessoa que aqui agora toma posse como desembargador da 15ª Região é a mesma que estava agora há pouco atuando até o começo deste ano na Terceira Vara do Trabalho de Jundiaí e que renova neste ato, publicamente, o compromisso de continuar preservando a autoridade da ordem jurídica trabalhista, o que requer, como determina a base principiológica, histórica e conceitual do direito do trabalho, que se tenha uma visão de mundo que parta das angústias dos trabalhadores e das trabalhadoras. Vi ao longo da minha vida pessoas que, ao galgarem postos de maior evidência social, passaram a adotar postura diversa, como se a cada conquista alcançada fosse preciso morrer um pouco, e como se a radicalidade do pensamento estivesse condenada à periferia. Pessoas que sempre possuem, aliás, o argumento de que aquele não é o momento oportuno para dizer o que se pensa, pois, afinal, estão em estágio probatório. Mas o que é a vida senão um grande estágio probatório? Cheguei até aqui carregado dos ensinamentos e exemplos de todos vocês. Mas, claro, formei as minhas compreensões e a minha ideologia e sempre as expressei, respeitando as posições contrárias e me segurando diante das diversidades e das animosidades. Não enganei a ninguém e não tenho, portanto, por que abandonar meus ideais de mundo. Meus compromissos estão fincados no respeito à coerência de toda essa trajetória, que pretende, claro, se renovar a cada dia. Sei que, atuando em órgão colegiado, devo respeitar, e sempre o fiz, a opinião da maioria e
e aprender sempre com os interlocutores e as interlocutoras, mas isso não me impede de ser eu mesmo e de continuar cumprindo o que acredito ser o meu papel de dar voz, no plano jurídico, aos anseios da classe trabalhadora brasileira, no sentido de reconhecer, declarar e efetivar os seus direitos historicamente conquistados. Isso não se trata de qualquer tipo de favor, mas de mero cumprimento de um dever funcional. Vejamos, por exemplo, o que se passa atualmente com o direito do trabalho. A grande questão é que não se pode deixar de se deixar levar pelas necessárias formas do convívio diplomático, relevante no trato institucional, e com isso assumir uma postura alheia ao real. Porque, antes de tudo, o que está em jogo é a nossa credibilidade e a nossa dignidade enquanto seres humanos, que são também a credibilidade e a dignidade das instituições. O fato real e insofismável é que os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras no Brasil foram alvo de uma autuação legislativa altamente regressiva. Não houve uma reforma trabalhista, como se procura dizer, pois uma reforma teria que considerar todos os aspectos da regulação trabalhista, sobretudo os que pudessem contribuir para democratizar as relações de trabalho, favorecer o efetivo diálogo social, minorar as desigualdades econômicas e melhorar a condição social dos trabalhadores, como determina, aliás, o artigo 7º da Constituição Federal. Com isso, uma autêntica reforma trabalhista, em momento de crise, procuraria efetivar a garantia no emprego, favorecer o exercício do direito de greve e reduzir jornada de trabalho. Lembre-se que os direitos trabalhistas foram consagrados de forma mais efetiva durante o período de maior crise do modelo de sociedade capitalista no final das grandes guerras mundiais. No entanto, a Lei 3.467 criou mais de 200 fórmulas, todas voltadas ao fortalecimento do poder econômico das grandes empresas, tornando ainda mais vulneráveis os trabalhadores, suas organizações sindicais e as instituições estatais voltadas à regulação social. Isso não é só fator, isso por si é fator de aumento do sofrimento, e dos conflitos no ambiente de trabalho, estimulando também a concorrência fratricida entre as empresas. Resultado, que é o que já se verifica: aumento da precarização, redução concreta de direitos, aumento do desemprego, acumulação maior da riqueza produzida, diminuição do consumo, destruição do projeto constitucional de Estado democrático de direito. Não é por acaso, portanto, que se viu nos jornais outro dia a seguinte notícia, abre aspas: as remessas de lucros e dividendos feitos por empresas estrangeiras com sede no país somaram 5,109 bilhões em agosto, segundo dados divulgados nesta sexta-feira pelo Banco Central. O resultado representa o maior volume de remessas no mês desde o início da série histórica iniciada em 1947. Enquanto isso, no Brasil, o que se constata, também estatisticamente, além do aumento do desemprego e do subemprego, é o aumento da miséria e, consequentemente, o aumento da desigualdade social, sendo que precisamente já se chegou aqui, no último período, ao resultado de que a renda de 1% dos mais ricos foi 36 vezes superior à média dos mais pobres, sendo que nem mesmo este acúmulo fica no país, já que os ricos aumentaram, de forma recorde também, o volume de suas remessas ao exterior. Além disso, a dita reforma reforça toda a estrutura histórica de fosso social e de exclusão, de preconceito e de discriminação no Brasil, vez que os mais atingidos pelo desmonte da rede de proteção social são os excluídos de sempre. Também notícia dos jornais, abre aspas: entre os que desistiram de procurar emprego, pretos e pardos são a maioria, representando 73,1% deste contingente. Do total, 23,4% têm entre 18 e 24 anos e 38% ensino médio fundamental incompleto.
sob o prisma estritamente jurídico, não se pode mesmo deixar de apontar a ilegitimidade da lei da reforma trabalhista, votada em um ambiente totalmente alheio aos preceitos democráticos fixados na Constituição Federal. O processo legislativo foi todo ele viciado, e tem todo aqui um relatório de como isso se deu, e só vou poupá-los de ler esses dados, porque, por causa que são muitos os elementos e muitos dados e muitas datas, enfim, mas que significam, no cômputo geral, o que é insofismável, que o projeto de lei apresentado em dezembro de 2016 não foi o projeto discutido, não foi sequer o projeto votado, e aquilo que representou ao final, na votação no Senado, não foram os termos legais aprovados, né? O Senado aprovou termos legais inexistentes, contando com que os defeitos reconhecidos fossem regulados e fossem acertados por uma medida provisória, que até veio, mas que depois não foi regulamentada, até porque, em relação a ela, se apresentaram 967 emendas. O que se tem, concretamente, é uma lei que tenta alterar toda a relação de trabalho no Brasil, votada em tempo extremamente reduzido, e que traz inúmeros complicadores jurídicos, sociais e econômicos. Mesmo do ponto de vista econômico, a insistência com a Lei 3.467 é um grave equívoco, a não ser se tivermos como interesse apenas os efeitos imediatos para grandes empresas que submetem com o capital, que se sustentam com o capital estrangeiro e comercializam seus produtos em outros países. Isto porque a lei, além de diminuir o potencial consumidor dos trabalhadores e, consequentemente, reduzir o emprego, ainda gera enormes inseguranças jurídicas. A lei tenta diminuir o alcance do grupo econômico, mas amplia. Tenta acabar com a hora itinere, mas não toca no assunto. Tenta fazer com que o negociado prevaleça sobre o legislado, mas, concretamente, não chega a fazê-lo. Tenta regular o trabalho intermitente, tentando alastrá-lo de modo geral. Mas, generalizando o que é intermitente, não se tem precisão noção do que vem a ser o não intermitente. Tenta criar o trabalhador autônomo exclusivo e, de forma contraditória, o empregado intermitente não exclusivo. Tenta dizer que a limitação da jornada não é questão ligada à saúde e segurança do trabalho. Tenta criar acordo individual, inclusive tácito, para compensação de jornada, ao mesmo tempo que remete os requisitos, que fala do necessário respeito aos requisitos constitucionais, que não admite tal possibilidade. Tenta ampliar ao máximo a terceirização, mas com isso, por preceito de ordem lógica, elimina a terceirização enquanto instituto jurídico específico. Tenta dificultar a elaboração da petição inicial, mas concretamente não o faz. Tenta limitar a concessão da assistência judiciária gratuita, mas não consegue. Tenta criar assistência judiciária gratuita onerosa, mas o faz de forma tão grotesca que é impossível não reconhecer ou é impossível reconhecer validade jurídica a tal preceito. A lei nos conduz a uma autêntica balbúrdia jurídica, e talvez esse seja um efeito proposital, para, pervertendo os fatos, abalar a credibilidade das instituições, que então se vejam na tarefa irrealizável de conferir alguma coerência e previsibilidade aos dispositivos da Lei 3.467.
Vejamos de forma mais específica a questão da terceirização, que inclusive foi alvo de decisão recente no Tribunal Superior do Supremo Tribunal Federal. As leis 3.429 e 3.467, pelas quais se pretendeu ampliar de forma irrestrita a terceirização, não disseram isso explicitamente. As duas leis, aliás, não trazem a palavra terceirização. Tratam de transferência de atividade, que pode ser entendida como divisão do processo produtivo, ou subcontratação produtiva, que nada tem a ver com a mera intermediação de mão de obra, que é rechaçada pela OIT desde os primórdios do direito do trabalho. A recente decisão do Supremo Tribunal Federal, cujo teor ainda não se conhece por inteiro, traz o termo terceirização, mas não define o instituto. Diz que pode haver contrato livre entre empresas, mas isso sempre foi possível. E relação de emprego é instituto jurídico que transcende os contratos, seguindo os padrões dos artigos 2º e 3º da CLT, que não foram revogados, aliás, cujo reconhecimento, inclusive, não gera invalidação dos contratos formulados. O STF claramente se apressou para abrir o espaço à ampliação da terceirização, mas para fazê-lo, criou complicadores jurídicos ainda maiores. Reparem que a decisão está relacionada a um processo em que se discutem os termos da súmula 331 do TST. Mas depois da súmula, advieram as duas leis em questão, cujo conteúdo sequer ainda foi devidamente depurado por uma atividade jurisprudencial. E a decisão, portanto, chega a contrariar a própria lei. Mas a questão mais grave, senhoras e senhores, neste tema, como de resto se verifica em todo o conteúdo da reforma trabalhista, que não é reforma, é o modo como se procura emplacar as supostas novidades jurídicas. Nesse propósito, dois direcionamentos se destacam. Primeiro, o revisionismo histórico e, segundo, a perversão de valores. No primeiro, faz-se vistas grossas de toda a história de sofrimento da classe trabalhadora no Brasil, a qual somente passa a ter direitos formalmente consagrados de maneira generalizada em 1930, mas que jamais foram envolvidos em uma política institucional eficaz de efetivação. Lembre-se que no meio rural, como já dito, a legislação trabalhista só chega efetivamente, formalmente, melhor dizendo, em 1988. Com isso, além de alterar a realidade histórica, fazendo transparecer que os trabalhadores e trabalhadoras brasileiros foram privilegiados, ou que são privilegiados, quando de fato são superexplorados, jurídica e economicamente falando, ainda se abandona qualquer tipo de análise dos problemas reais do país, no que tange à desigualdade social e da evasão de divisas. No segundo, que é uma consequência do primeiro, procura-se transformar os trabalhadores em culpados pela crise econômica e busca-se conduzir para os trabalhadores, por meio da redução de seus direitos, a responsabilidade de salvar o país da crise e de melhorar a vida dos excluídos, como se esses, os excluídos, também não fossem uma fração da classe trabalhadora e que a exclusão não fosse ela fruto da má distribuição da riqueza. Assim, parte-se de um processo que favorece uma maior acumulação da riqueza, sob o argumento que se está tentando resolver o problema da exclusão. Colocam-se os trabalhadores distribuindo entre si uma parcela ainda menor do PIB nacional e se diz que está fazendo justiça social. Esses dois aspectos estão bem claros nos argumentos dos ministros que votaram a favor da ampliação da terceirização. O ministro Barroso chegou a dizer que a terceirização é boa para os trabalhadores. E sua convicção neste sentido, contrariando todos os estudos já feitos por diversos estudiosos, por diversos profissionais de várias áreas do conhecimento no Brasil e no mundo, foi uma conversa que ele teve com um terceirizado em um aeroporto. Segundo o ministro, o terceirizado disse que havia perdido o emprego e a terceirização
foi então a oportunidade para estar novamente empregado. Embora o salário fosse menor, tinha a oportunidade de ter 3 empregos e assim compensar os ganhos mais baixos. Percebam que esse raciocínio, baseado na lógica do mal menor, é o mesmo que justificou, em determinados momentos da história da humanidade, os mais diversos tipos de opressão, inclusive a própria escravidão negra. Mas se quisesse saber mesmo o que representa a terceirização na vida do trabalhador, o ministro poderia ter conversado com os trabalhadores e as trabalhadoras terceirizados que atuam no próprio Supremo Tribunal Federal, como Valdete e eu fizemos certa vez. Saberia, então, que há lá trabalhadores e trabalhadoras terceirizados trabalhando sem registro em carteira, sem receber verbas rescisórias de contratos anteriores e sem gozar férias há vários anos. E a questão nem é tanto, e já não é pequena, essa da efetivação dos direitos. O mais perverso mesmo da terceirização é o processo de invisibilidade. O fato de se trabalhar em um local por vários anos, como acontece em geral nas repetições públicas, e não ter qualquer tipo de integração social no respectivo local. Para esse evento festivo, fiz convite expresso e pessoal aos trabalhadores e trabalhadoras terceirizados que atuam aqui no tribunal, acompanhado de uma entrevista, para que melhor pudesse conhecê-los, como conhecia aqueles que trabalhavam lá no Fórum de Jundiaí, onde exercia a função de diretor. A felicidade que demonstravam ao serem convidados constituiu momentos muito bonitos, segundo disseram os servidores do gabinete, que estiveram comigo neste ato. Mas, ao mesmo tempo, é triste, por refletir a realidade de 12 milhões de trabalhadores em todo o país, em todos os tipos e locais de trabalho. Vejo alguns deles aqui, no auditório. E cabe-lhes dizer que tenham certo, que é uma honra muito grande para mim que vocês estejam aqui. E a resposta dada a uma dessas perguntas, de forma unânime, reflete bem o que seria, ou o sentimento que eles próprios têm com relação à terceirização. A pergunta formulada: vocês gostariam de ser efetivados no tribunal? 100% disseram que sim. Há, portanto, várias razões jurídicas, sociais, econômicas e humanas para que aquele ideal de solidariedade, de autoridade desenvolvido e consagrado na Constituição de 88 seja mantido em pleno vigor. Mas essa não é uma tarefa de alguns iluminados, vez que depende da compreensão e das dinâmicas populares, ou que se possa, a meu ver, ser imposta pela força ou pelo ódio. É preciso consciência, tolerância, convencimento e, antes de tudo, muita coragem para se permitir passar por um processo de transformação. Isso não é novidade para ninguém. É óbvio, eu sei. Mas, como já disse o poeta mineiro Beto Guedes, quero te dizer nenhum segredo. Falo desse chão da nossa casa. Vem que está na hora de arrumar. Vamos precisar de todo mundo para banir do mundo a opressão. Mesmo que já se tenham verificado muitas baixas dentre aqueles que compunham a geração que conduziu o processo histórico de lutas pela formalização e pela efetivação dos direitos sociais no Brasil, novas gerações de jovens estudantes com muito mais vigor, com maior capacidade intelectual e conhecimento, têm reativado esse compromisso e deixado claro, inclusive, que para se chegar a um mundo realmente viável à existência humana, é preciso atingir estágios reais
de igualdade e de superação de todas as formas de opressão e de alienação da condição humana. É por esses ensinamentos que agradeço imensamente a vocês, queridas amigas e queridos amigos dessas novas gerações, e de modo muito especial aos parceiros e parceiras do Grupo de Trabalho, Grupo de Pesquisa, Trabalho e Capital, GPTC. Também por me possibilitarem viver o presente. Aliás, pensando em tudo isso, lembrando dos intensos ataques midiáticos desferidos indevidamente, injustificadamente à Justiça do Trabalho, dentro de uma estratégia deliberada de tentar nos conduzir ao caos social para facilitar o aumento da exploração do trabalho e, com isso, majorar lucros de grandes empresas do capital estrangeiro especulativo, de modo a minimizar a crise nos países centrais ou simplesmente para buscar manter padrões de Estado social nos referidos países, e verificando os efeitos danosos que esses ataques geram na forma de um autêntico assédio moral coletivo a tantos profissionais sérios, abnegados, ligados à Justiça do Trabalho, essa que é uma das instituições mais sérias e importantes deste país, nada mais oportuno que uma mensagem de outro mineiro, Carlos Drummond de Andrade. Não serei o poeta de um mundo caduco, também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande. Não nos afastemos. Não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história, não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida, ou fugirei para as ilhas, nem serei raptado por serafins. O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente. O que resta, o que este evento representa, é a percepção de que, efetivamente, não somos poucos e não somos fracos. Há uma quantidade enorme de pessoas que estão dispostas a levar adiante o projeto de elevação da condição humana em todos os seus aspectos, com superação da intolerância, das desigualdades sociais e de todas as formas de discriminação e opressão, com os necessários recortes de gênero, raça e de orientação sexual. Não há razão, portanto, para que nos deixemos abalar pela desesperança, pelas incertezas e, menos ainda, pelo medo do conhecimento, pelo medo da transformação pessoal. No mínimo, é preciso não ter medo de dizer o óbvio, fazendo referência à vida concreta, às pessoas reais, sempre que se tiver a oportunidade da fala. Se isso parecer pouco, não é motivo para que não seja feito, pois pequenos ensinamentos conduzem a grandes ações, que conduzem a grandes ações brotam de pequenos gestos ou de pequenas percepções. Então parem tudo. Uma flor nasceu na rua. Passem de longe bondes, ônibus, rio de aço do tráfego. Uma flor ainda desbotada. Ilude a polícia, rompe o asfalto. Façam completo silêncio. Paralisem os negócios. Garanto que uma flor nasceu. Sua cor não se percebe. Suas pétalas não se abrem. Seu nome não está nos livros. É feia, mas é realmente uma flor. Sento-me no chão da capital do país às 5 horas da tarde.
e lentamente passo a mão nessa flor insegura. É feia, mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. Muito obrigado. E neste momento, ouviremos todas as palavras de Sua Excelência, o presidente deste tribunal, desembargador Fernando da Silva Borges. Bem, ao encerrar essa solenidade, quero agradecer a presença de todas as autoridades que integram a mesa alta, na pessoa da excelentíssima ministra Delaide Arantes, que com muita alegria a recebemos para esta solenidade, ministra. Gostaria de saudar as senhoras desembargadoras, os senhores desembargadores, saudar os familiares e amigos do nosso desembargador Jorge. Saúdo também os senhores advogados e advogadas aqui presentes. Saúdo os representantes de sindicatos e associações. Saúdo todos os servidores presentes, inclusive os nossos terceirizados. Gostaria de saudar os nossos colegas magistrados visitantes, na pessoa do nosso velho amigo Grijalbo Fernandes Coutinho, desembargador da 10ª Região. Saudar o meu amigo, dileto amigo, presidente do TRT da 2ª Região, desembargador Wilson Fernandes, e também presidente do Colégio de Presidentes e Corregedores da Justiça do Trabalho. Só não está aqui à mesa porque o Tribunal Caipira é pobre e nós não tínhamos um lugar reservado para Vossa Excelência nesse momento. Vossa Excelência se atrasou, já tinha me dito, mas eu não tinha certeza da sua presença. Seja muito bem-vindo, Dr. Wilson. Desembargador Sotomayor, quero desejar a Vossa Excelência muito sucesso nessa nova fase na sua carreira na magistratura, que eu acompanho desde o início. Vossa Excelência esteve me substituindo nos idos da década de 90 em São José do Rio Preto, em férias. Sua experiência de 25 anos de atuação na primeira instância, aliada à sua invejável formação acadêmica, que aqui já foi destacada pelo desembargador Lorival e pela juíza Patrícia, bem demonstram o seu preparo para contribuir com esta corte em suas decisões. Somos passageiros, mas a instituição permanece, embora alguns não queiram. Por isso, cada membro que passa a integrá-la traz, com a sua experiência e o seu conhecimento jurídico, ideias e posicionamentos para suscitar o debate entre os seus pares, buscando sempre uma solução justa para o conflito. Como nos ensina aquele velho provérbio, é da discussão que nasce a luz. Daí a importância do colegiado,
para a análise dos recursos interpostos contra as decisões monocráticas. Recebemos Vossa Excelência de braços e corações abertos. Seja muito bem-vindo como novo membro do TRT da 15ª Região. Felicidades, muito obrigado. Está encerrada a sessão.